Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado e nomeado no último concurso de oficial de promotoria Ministério Público de São Paulo. Vamos chegando aqui para essa revisão de véspera, pessoal. Vou tentar trazer aqui para você os pontos mais importantes de todas as leis e resoluções previstas no seu edital. Aquilo que pode realmente cair na sua prova, tá? Então o objetivo aqui desse vídeo é tentar ser certeiro de fato, tá? É tentar prever ali o que vai cair na sua prova em cada lei ou resolução. É claro que o que eu vou falar aqui não é tudo que de repente vai cair na sua prova, porque eu não vou citar tanto conteúdo a ponto das 32 questões previstas na parte de direito. Mas o objetivo aqui é pelo menos tentar fazer com que você ganhe uma, duas, 5 questões lá no dia da sua prova só porque você viu esse vídeo aqui, tá? Principalmente das resoluções que nunca foram cobradas em prova, tá? Ou que tem poucas questões no seu histórico recente, digamos assim. Então, assim, esse é o objetivo, tá? Tentar te ajudar aqui da melhor maneira possível, de uma forma ampla aí, para que você realmente consiga alcançar o seu objetivo assim como eu alcancei, tá? Então, com muita calma, vamos aqui fazer uma revisão. Pessoal, essa aqui é uma revisão que vou mostrar sempre uma questãozinha de cada lei ou resolução, tá? É uma revisão que vai tratar apenas da parte de direito da sua prova, tá bom? Noções de direito, com todas as leis e resoluções, só para você se situar. Então, é disso que vai tratar este vídeo de hoje, tá? Então, vamos aqui, com muita calma já, colocar aqui na tela, revisão de véspera, Ministério Público de São Paulo, tá bom, pessoal? Oficial de promotoria. Vamos ver aqui como que eu posso te ajudar. Antes de mais nada, pessoal, estamos na reta final, certo? Então agora é a última chance que você tem para tentar ter acesso a esse caderno de questões que eu fiz. Tem 140 questões só da parte de noções de direito, tá bom? Tem gabarito comentado dessas 140 questões, tem o gabarito sintético, que é o gabarito comum, tá bom? Tem 61 questões inéditas, dentre essas 140, 61 são inéditas, principalmente das resoluções, que nunca caíram na sua prova. E o foco, pessoal, é nos artigos mais importantes de todas essas leis e resoluções, tá? Então aqui, ó, você pode imprimir em PDF, tá? Se você quiser, tiver interesse em PDF, você vai receber aí no seu e-mail, se você fizer essa compra, tá? E aí, pessoal, tem 140 questões aqui, tá? 140 questões. E aí, comentadas, alternativa por alternativa. Se você der uma olhada mais aqui para trás, ó, cada questãozinha tem o seu comentário, tá bom? Cada questãozinha tem o seu comentário. E, além disso, pessoal, a câmera aqui não tá muito legal, mas além disso, tem o quê? Tem a legislação grifada ao final de cada comentário da questão, tá? Para você ver exatamente da onde eu tirei a questão na hora de criar uma questão, por exemplo. E no final tem o gabarito normal, ó, o gabarito, tá? Que eu chamo de gabarito sintético. Se de repente você quiser acessar o gabarito sem perder tempo para ler os comentários, fica aí a sua escolha, tá? Então no primeiro link da descrição do vídeo você tem acesso a esse caderno, reta final, tá? Não vai ter outra chance, é só agora, tá certo? Então vamos começar aqui com a aula de hoje, revisão de véspera, começando, pessoal, pela Lei 13.140 de 2015, tá bom? 13.140 de 2015. Vamos ver aqui o que eu separei para vocês. Artigo 1º, pessoal. Uma dica que eu já dei antes, só repetir aqui de novo. Os artigos iniciais de uma lei ou resolução, principalmente essas que nunca caíram numa prova, são os mais importantes. São os artigos iniciais, normalmente são os mais importantes, normalmente são os que são cobrados, tá? Só uma diquinha rápida para você, então fique ligado nos artigos iniciais, tá certo? Vamos lá, artigo 1º. Essa lei aqui, ela dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, tá? Nesse caso, conceito, considera-se mediação, parágrafo único, a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes,
as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então isso é a mediação, você precisa saber esse conceito de cor e salteado. Então é uma atividade técnica exercida por um terceiro, esse terceiro é imparcial, não tem poder decisório e é escolhido ou aceito pelas partes, tá bom? E vai auxiliar as partes aí nessa solução das controvérsias, tá bom? Então, muito importante isso daqui, fique ligado. Artigo 2º. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Isso aqui você também precisa saber. Inciso 1. Imparcialidade do mediador. O examinador pode falar parcialidade. Tá errado, pessoal. É imparcial, tá? Isonomia entre as partes, oralidade. Cuidado, informalidade. A mediação não é um processo formal, tá bom? Não é. Então é informal, tá? Informalidade. Autonomia da vontade das partes. Busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Olha só, pessoal. Veja que não tem o princípio da publicidade, tá? É confidencialidade, é confidencial, tá? Muito cuidado com isso, que a mediação não é pública, é confidencial. Isso daí vai cair na sua prova. Parágrafo 1º, na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação, ou seja, não há essa obrigação, tá? As partes precisam querer, ambas. Artigo 3º, pode ser objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis, mas que admitam a transação, tá? Então essa é a possibilidade, as duas possibilidades. A mediação pode versar sobre todo ou parte do conflito, tá bom? E ainda o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Ó, tudo isso daí é muito importante, tá? Isso daí não pode sair da sua vista. Até porque, pessoal, essa lei especificamente que a gente está falando, só são esses 3 artigos que estão previstos na sua prova, tá? Isso aqui vai cair, questãozinha fácil, tá? Pouco estudo, demanda para você acertar uma questãozinha que eu acho que vai cair na sua prova. Vamos à questãozinha inédita aqui. Nos termos, então, estabelecidos nesta lei, assinale a alternativa correta. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Letra B, não pode ser objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis. Letra C, pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos indisponíveis que não admitam transação. Letra D, a mediação pode versar apenas sobre todo o conflito. E letra E, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, dispensado a oitiva do Ministério Público. Veja, a gente acabou de ver esses incisos, parágrafos, né? A gente acabou de ver. Olha só, coloquei tudo aí. Coloquei erros em várias alternativas, inclusive, mais uma questãozinha aí que está lá no nosso caderno de questões. Vamos ver o gabarito, pessoal. Letra A é o gabarito exatamente como está na lei, tá? Letra B está errado, está falando que não pode ser objeto de mediação quando versar sobre direitos disponíveis. Está errado, pode sim. Letra C está errado também a palavra não, que está falando de direitos indisponíveis, mas que admitam a transação era o correto, não que não admitam, tá? Então tá errado. Tá falando a letra D que pode versar a mediação somente sobre todo o conflito, tá errado, pode ser sobre parte dele também. E letra E, tá falando que é dispensada a oitiva do Ministério Público nesse caso aí, mas nesse caso não é dispensada, pessoal. A gente viu, ó, exigida a oitiva do Ministério Público, pessoal. Olha aqui, beleza? Eu tenho certeza que isso aqui vai cair na sua prova, se não for isso, vai ser os princípios, tá? É isso, não pode perder de vista. Dando sequência aqui, agora a resolução 118/2014, tá? Vamos lá, com muita calma. Separei aqui um capítulo 1. Isso aqui vai falar da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Artigo 6º. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 6º, que artigo 6º e 7º, pessoal, é onde está a parte mais importante. No artigo 6º, fala que para a consecução dos objetivos que foi citado anteriormente, supracitados, né, que está nos artigos anteriores, o Conselho Nacional do Ministério Público poderá, e aí existem vários verbos, são coisas que o Conselho Nacional do Ministério Público poderá fazer para atingir alguns objetivos, tá? Propor e promover a realização de seminários,
promover a articulação e integração de não sei o que, mapear as boas práticas, enfim, só para você entender, são verbos, tá? Ações que precisam ser tomadas. No artigo 7º, são competências compete às unidades e ramos do Ministério Público, tá? Então aqui está falando de maneira genérica, unidades e ramos do Ministério Público no âmbito das suas atuações. Então são competências, aqui não são verbos. Desenvolvimento da política nacional, implementação e manutenção e aperfeiçoamento de ações, a promoção de capacitação, enfim. Então você entendeu? O artigo 6º são verbos, ações, artigo 7º são competências. O examinador vai tentar trocar uma coisa com a outra, pessoal. Vai tentar trocar, vai, por exemplo, colocar no inciso 1 aqui, ó, desenvolver a política nacional é um objetivo para a consecução dos objetivos do Conselho Nacional do Ministério Público. Ó, vai estar errado, tá certo? Não é assim, é uma competência das unidades e ramos do Ministério Público. Então, não confunda. O artigo 6º fala da ação, né, para a consecução de objetivos do Conselho Nacional do Ministério Público, e o artigo 7º fala das unidades e ramos, de maneira genérica, do Ministério Público. Não é nem do Conselho Nacional, é do Ministério Público, tá? Então, muito cuidado com isso aqui vai cair na sua prova. Tem aí a sequência aqui do inciso 7º, tá bom? Que do artigo 7º tem a sequência de incisos, vai até o inciso 7 da criação, que fala de incentivo à autocomposição, enfim. E aí as alíneas A, B, C e D, tá? Tudo isso é importante que você saiba, porque o examinador vai tentar confundir uma coisa com a outra. Aí, continuando, o que é mais importante aqui é o que, pessoal? São esses conceitos do que é negociação, do que é mediação, quando que é recomendado cada uma dessas coisas. Isso daqui também é muito importante. Não duvido que caia 2 questões disso daqui na sua prova, uma com relação artigo 6º e 7º, e a outra com relação quando é recomendada essas situações aqui que eu vou te falar. Então, artigo 8º, a negociação é recomendada para as controvérsias ou conflitos e que o Ministério Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesses da sociedade, em razão de sua condição de representante adequado e legitimado coletivo universal. Parágrafo único fala que ainda a negociação também é recomendada para a solução de problemas referentes à formulação de convênios, seja de trabalho, parcerias, enfim. Também é outra situação que é recomendada em negociação. Artigo 9 já fala da mediação, é recomendado para solucionar controvérsias ou conflitos que envolvam relações jurídicas, tá bom? E o termo importante aqui é ação de ambas as partes divergentes, tá? Mediação, ação de ambas as partes divergentes. A negociação, que eu passei por cima do que está grifado em vermelho, ó, você pode memorizar que é recomendada para formulação de convênios, seja de trabalho, parcerias, ou ainda, no caput do artigo 8º, onde o Ministério Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesses da sociedade. Então, muito cuidado, tá? Esses termos que eu destaco são os mais importantes. Então, o que você deve fazer aí agora? Pega um papel e vai anotando tudo isso que eu estou falando, tá? Não falei no início do vídeo, mas pega e anota tudo isso que eu vou destacar para você. Na pior das hipóteses, pega a legislação seca aí e grifa todos os artigos que eu estou destacando. Eles têm mais chances de cair na sua prova. Depois você vai se arrepender de não ter me ouvido, tá? Vídeo aqui gratuito para você, você vai se arrepender. Isso que eu estou falando é o que tem mais chance de cair na sua prova. Vamos continuar então, destacando aqui mais alguns artigos para você. Paramos aí no artigo 9º, artigo 10º, parágrafo 2º, fala da confidencialidade, quando ela é recomendada. Isso aqui é mais fácil, né? Quando as circunstâncias assim exigirem para a preservação da intimidade dos interessados. E aí tem o resto do parágrafo 2º, tá? Mas a parte importante é essa que eu destaquei. O artigo 11 fala da conciliação. Ela é recomendada para controvérsias ou conflitos que envolvam direitos ou interesses nas áreas de atuação do Ministério Público. Então, você pode memorizar conciliação como sendo nas áreas de atuação do Ministério Público, porque aí você vai acertar a questão. E, por último, artigo 13 fala das práticas restaurativas. Elas são recomendadas nas situações para as quais seja viável a busca da reparação dos efeitos da infração. Então, memoriza, a busca da reparação dos efeitos da infração. Isso daí são práticas restaurativas. Artigo 15, pessoal, convenções processuais, certo? Mais uma coisinha também que você precisa saber. É recomendado toda vez que o procedimento, veja, procedimento deve ser adaptado ou flexibilizado. Muito fácil de você memorizar também.
convenção processual, você pode memorizar que é o procedimento que deva ser adaptado ou flexibilizado, tá? Destaque essas palavrinhas, pessoal, porque isso aí vai fazer você acertar na hora da prova. Olha só, vamos ver. De acordo com o artigo 7º da resolução, compete às unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro no âmbito de suas atuações. Veja, pessoal, unidades e ramos do Ministério Público são do artigo 7º. O artigo 7º era o quê? Competência. Competência não tem verbo, mas o examinador pegou, igual eu peguei aí, e aí o que ele fez? Ele transformou tudo que era verbo em uma forma de ser uma competência, certo? Então eu acabei aí tirando o verbo e nomeei aí essas alternativas para que você não saiba a resposta correta. Olha como fica mais difícil. A promoção e realização de seminários, o mapeamento de boas práticas, a promoção de publicações sobre negociação, a integração com outros projetos, a manutenção de cadastros de mediadores e facilitadores voluntários. Então olha só como não tem verbo aí. Não tem porque realmente não é para ter. Competência não vai ter verbo, conforme a gente viu no artigo 7º. Mas só uma está correta. Todas as outras tinham verbo e eu nomeei, tá bom? Substantivei todas essas palavrinhas do início aí, por isso que sumiu o verbo. Qual que então é a competência correta? Por isso que você precisa memorizar as competências. É a letra E, pessoal. A manutenção de cadastros de mediadores e facilitadores que atuem no Ministério Público na aplicação do mecanismo de autocomposição dos conflitos. Todas as outras estava escrito promover e realizar seminários, eu tirei o verbo. Mapear as boas práticas incentiva a difusão, eu tirei o verbo, escrevi mapeamento. Então é isso que o examinador vai fazer na hora da sua prova. Muita atenção com isso. Dando sequência para você, agora a resolução 225, tá bom? Do CNJ. Artigo 1º, parágrafo 1º. Para efeitos dessa resolução, considera-se mais alguns casos de conceito, pessoal. Isso daqui é a parte mais importante, por isso que eu vou destacar. Alguma dessas coisas que eu estou falando vai cair, ou se não, todas elas. Prática restaurativa, o que é? Forma diferenciada de tratar as situações. Procedimento restaurativo, conjunto de atividades e etapas a serem providas, objetivando a autocomposição das situações a que se refere o caput. O caso, o que é um caso? São quaisquer situações elencadas no caput, que eu não trouxe aqui, tá? Depois você dá uma lida, apresentadas para a solução por intermédio das práticas restaurativas. E, inciso 4, sessão restaurativa, todo e qualquer encontro, certo? Fica até fácil de memorizar essa, sessão é encontro, inclusive os preparatórios, etc e tal. Enfoque restaurativo, abordagem diferenciada das situações descritas, então enfoque é uma abordagem diferenciada, tá certo? E aí tem até alguns elementos desse enfoque, participação dos envolvidos, atenção às necessidades, reparação dos danos, compartilhamento de responsabilidades, entre outras coisas aí. Então, cuidado com esses detalhezinhos. Artigo 2º são princípios que orientam a justiça restaurativa, mais uma coisinha que você precisa saber, corresponsabilidade, reparação dos danos, atendimento às necessidades de todos os envolvidos. Mais uma vez aqui, pessoal, informalidade não é formalidade, tá? Voluntariedade, imparcialidade, participação e ponderamento, consensualidade. Mais uma vez a palavrinha confidencialidade, não é publicidade, é confidencial, tá bom? Celeridade e urbanidade, isso aí vai cair na sua prova com certeza. Parágrafo 1º. Para que o conflito seja trabalhado no âmbito da justiça restaurativa, é necessário que as partes reconheçam, ainda que em ambiente confidencial, em comunicado com a instrução penal, como verdadeiros os fatos. Então, para que a gente consiga ter essa justiça restaurativa, as partes precisam reconhecer como verdadeiros os fatos essenciais ali do conflito, tá bom? Precisam reconhecer isso, senão não tem como ter isso. É condição fundamental para que ocorra a prática restaurativa o prévio consentimento de todos os seus participantes, tá? Então precisa ter o prévio consentimento, não dá para ser algo obrigatório. E a retratação pode ser feita a qualquer momento até a homologação do procedimento. Parágrafo 3º, os participantes devem ser informados sobre o procedimento e sobre as possíveis consequências, tá certo? E o parágrafo 4º fala que todos os participantes deverão ser tratados de forma justa, digna, enfim. Mas no final cita uma solução cabível e eficaz visando sempre o futuro. Muito importante isso, pessoal. Pode ser que o examinador escreva uma solução cabível e eficaz visando o passado, o presente. Não, é o futuro, tá bom? Parágrafo 5º, o acordo decorrente desse procedimento, tá bom? Deve ser formulado a partir da livre atuação e expressão da vontade de todos os participantes. E os seus termos
deverão ser aceitos voluntariamente, tá bom? É sempre voluntário, nada deve ser obrigado, tá? Só que aí poderão conter obrigações, tá bom? Esses termos poderão ser obrigações razoáveis e proporcionais que respeitem a dignidade de todos ali os envolvidos. O artigo 8º fala do facilitador restaurativo, tá falando que ele vai coordenar os trabalhos de escuta, diálogo, e aí, no final já desse parágrafo primeiro, fala que ele deve ressaltar algumas coisinhas, o que? O sigilo, a confidencialidade, a voluntariedade, veja, as mesmas coisas, entendimento das causas, consequências que o conflito gerou e ainda pode gerar, o valor social da norma violada pelo conflito. O importante é você saber, inciso primeiro, sigilo, confidencialidade, tá? Não é publicidade. Põe isso na sua cabeça porque isso vai cair na sua prova. Fala ainda que o facilitador é responsável por criar um ambiente propício, né, para todos os envolvidos ali, obviamente. Ao final da sessão, caso não seja necessário designar outra sessão, poderá ser assinado acordo, após ouvido o Ministério Público, será homologado pelo magistrado, etc. Parágrafo 4º, deve ser juntado aos autos do processo breve memória da sessão, tá bom? Que vai consistir aí na anotação dos nomes das pessoas, enfim, tudo mais isso daí. Isso aí que eu estou destacando é muito importante. Parágrafo 5º, mais importante ainda, não obtido êxito na composição, no acordo ali, fica vedada a utilização desse insucesso como uma causa para uma possível majoração de uma sanção penal, tá? Então, se não houver acordo aqui e for para a esfera penal, por exemplo, não vai majorar lá na esfera penal porque não houve acordo aqui, tá? Então, são coisas separadas. Ou ainda, qualquer informação obtida também como prova no âmbito aí da justiça restaurativa não pode ser usado, tá? Parágrafo 6º, independente do êxito na autocomposição, pode ser proposto plano de ação com orientações, sugestões e tudo mais. Questão inédita. São princípios que orientam a justiça restaurativa, dentre outros. Então aí, pessoal, dá uma paradinha aí no vídeo e vê onde está o erro de cada alternativa. Só uma está todos os princípios corretos. Uma está correta, todos os princípios estão corretos, e nas outras tem um princípio errado em cada uma delas. Dá uma pausa aí no vídeo, vou dar um tempinho para você, ok? Voltou agora, já pausou o vídeo, vou dar a resposta, hein, pessoal? Olha só, vê se você acertou aí. Resposta, pessoal, letra D, tá? Letra A tá errada porque falou formalidade, quando na verdade é informal, é informalidade. Letra B é voluntariedade. Letra C eu falei que não existe publicidade, pessoal, tá bom? Não existe, é confidencialidade, tá bom? E a letra E fala da parcialidade, quando tem que ser imparcialidade, tá bom? E a letra D tá tudo certo. Então, mais uma questãozinha aí no nosso caderno de questões. Aproveitando, pessoal, se você está gostando aqui, já deixa o joinha aqui, ó. Muita gente já viu o vídeo e olha quanto joinha que tem. Bem pouco, né? Então, já se inscreve aí também no canal, porque para não perder nenhuma dica. Eu já postei vários outros vídeos. Se você tiver tempo ainda até a prova, assiste os outros vídeos. São dicas iguais estas que você está vendo aqui, mas que vão fazer toda a diferença na sua preparação e na sua prova. Porque o que é a memorização para você conseguir lembrar na sua prova? É o esforço mais a repetição. Isso é memorização. O esforço é com você, a repetição é comigo aqui. Então, estou repetindo várias coisas que são importantes, tá? Então, por isso que é importante que você veja tudo isso que eu já gravei, dica que eu já dei, tá bom? Então, se inscreve no canal para não esquecer depois de ver toda a playlist. Vamos continuar aqui para não perder tempo. Dando sequência à resolução 125 do CNJ para o Ministério Público de São Paulo. Vamos ver, artigo 2º, na implementação da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, com vistas à boa qualidade dos serviços e à disseminação, serão observados a centralização nas estruturas, adequada formação e treinamento de servidores, acompanhamento estatístico específico. Agora eu pulei, pessoal, seção 2, Sejusc, tá? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Isso daqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Isso aqui estará na sua prova, eu tenho certeza. Artigo 8º, parágrafo 1º. As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos centros, podendo as sessões de conciliação e mediação, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios juízos, juizados, etc. Então, tem regra e tem exceção, tá bom? Em regra, vai ser realizado nos centros. Quais centros, pessoal? Conforme o nome diz, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, tá? Então, isso são os centros, tá bom? Serão realizadas aí sessões de conciliação e mediação.
Excepcionalmente, pode ser realizado no próprio juízo, juizado ou vara designado, tá bom? Muito cuidado com isso, porque isso aí vai cair na sua prova. Parágrafo 4º fala que nos TRFs e tribunais de justiça é facultativa a implementação nos centros onde exista somente um juízo, tá bom? Desde que atendidos por centro regional itinerante. Então, precisa ser atendido por algum centro, mesmo que não seja no próprio juízo, porque é um juízo só, tá bom? Cuidado com isso também. Artigo 9º, parágrafo 2º, caso o centro atenda grande número de juízos, o juiz respectivo, o juiz coordenador, pode ficar designado exclusivamente para a sua administração. Então, pode ter um juiz exclusivo ali, coordenador, por esse centro, se for grande o número de juízos, tá? Os TJs, TRFs, deverão assegurar que no centro atue pelo menos um servidor com dedicação exclusiva. Então, um servidor precisa trabalhar exclusivamente no centro, tá? Outros podem ter mais de uma função, mas um precisa trabalhar exclusivamente no centro, tá bom? E esse precisa ser capacitado, obviamente, com métodos consensuais, etc. Artigo 10. Cada unidade do centro deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflito pré-processual, solução de conflitos processual e cidadania, certo? E artigo 11. Nos centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores, procuradores e ou advogados. Questão inédita. De acordo com a resolução, assinale a alternativa com itens corretos no que tange a implementação da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, com vista à boa qualidade de serviços e à disseminação da cultura e pacificação social. Deve-se observar do que? A descentralização das estruturas judiciárias, adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores, ou inciso 3, item 3, acompanhamento estatístico geral. Qual você acha que é a alternativa correta, pessoal? Uma dessas aí tá errada, hein? Ou será que é mais de uma? A resposta desta questão é descentralização. Tá errado, pessoal. É centralização. E o item 3 também é acompanhamento estatístico. Vamos até voltar para você ver a palavrinha exata que foi usado. Específico. Ó, acompanhamento estatístico específico. Não é acompanhamento estatístico geral. Veja como uma palavrinha você nem prestou atenção. E aí você erra a questão. Por isso que a letra B, o gabarito apenas A, o item 2 está correto. Vamos para o Código de Processo Civil. Vimos então as leis que estão dentro do processo civil previsto no seu edital. Vamos ver agora o que é importante no Código, especificamente de processo civil. Artigo 178, obviamente, prova do Ministério Público, isso aí é importante, né? Ser intimado no prazo de 30 dias para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas na lei ou Constituição e nos processos que envolverem interesse público ou social, interesse de incapaz, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, e é isso. E aí o parágrafo único fala da participação na fazenda pública. Essa participação não configura por si só uma hipótese de intervenção do Ministério Público, tá? A fazenda pública pode estar lá, mas não configura a necessidade de intervenção do MP. Vamos pular para a parte dos prazos lá, pessoal. Artigo 222. Na comarca, seção onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até 2 meses. Ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Ou seja, pessoal, com anuência das partes, pode reduzir, sim, os prazos peremptórios. É somente sem anuência que não. Havendo calamidade, o limite previsto que a gente viu de 2 meses pode ser excedido, correto? Artigo 224 fala que considere-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJE e a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir a publicação. Artigo 225 fala que a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Toma cuidado que precisa estar escrito exclusivamente em seu favor, desde que faça de maneira expressa. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão prazo contados em dobro para suas manifestações em qualquer juízo. Então, diferentes procuradores, escritórios distintos, prazos em dobro. Cessa a contagem do prazo em dobro quando, havendo os 2 réus, é oferecida a defesa de apenas um deles. Aí vai cessar essa contagem em dobro. E não se aplica o disposto que a gente disse nos processos em autos eletrônicos, tá? Então, vamos ver aqui uma questãozinha, olha só. Questão aí da FGV, tá? Ó, atenção. Credor de obrigação contratual propôs ação de cobrança em face de 3 devedores solidários.
o que deu aso à instauração de processo eletrônico. Validamente citados, os réus constituíram advogados diferentes, pertencentes a escritórios de advocacia distintos, tendo cada qual então ofertado a sua peça contestatória. Encerrada a fase instrutória e proferida a sentença que se julgava procedente o pleito autoral, o prazo que os demandados dispõem para interpor o recurso de apelação pessoal, então qual que é o prazo? Veja, pessoal, no início aí da questão, o que está escrito? O que deu aso à instauração de processo eletrônico. Por processo eletrônico não é prazo em dobro, tá? Então, se não é em dobro, só pode ser simples. Letra A é o nosso gabarito. Questãozinha aí para você ficar esperto, a palavrinha processo eletrônico. Vamos lá, então, agora para a resolução 1364. Fala aqui do procedimento investigatório, um instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa, investigatória, instaurado e presidido pelo membro do MP, com atribuição criminal, enfim, não é a parte mais importante, mas decora aí que é sumário e desburocratizado. O procedimento investigatório criminal não é condição de precibilidade do pressuposto processual para o juizamento de ação penal e também não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos. Artigo 3º. O procedimento investigatório poderá ser instaurado de ofício por membro do MP, no âmbito de suas atribuições, certo? Ou ainda por iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que informal ou mediante provocação. O artigo 3º fala que o procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do MP, no âmbito das suas atribuições, ao tomar conhecimento da infração penal pública, tá? Por qualquer meio, mesmo que informal. Isso é importante, mesmo que informal. Parágrafo 5º desse artigo 3º. O membro do MP, no exercício das atribuições, deve dar andamento no prazo de 30 dias a contar dos recebimentos às representações, requerimentos, petições e pode ser prorrogado fundamentadamente por até 90 dias. Toma cuidado com esses prazos aí, pessoal. Artigo 6º fala que o procedimento pode ser instaurado de forma conjunta por meio de força-tarefa, grupo de atuação especial, tá bom? Cuidado com esse termo aí, tudo isso que está destacado. Pode ainda também ser instaurado procedimento por meio de atuação conjunta entre ministérios públicos dos estados, tá? Da União ou até de outros países. Olha só, cuidado com esse termo aí de outros países, porque você pode achar estranho na hora da prova, mas está escrito aí. Artigo 18, pulei lá pra frente que eu acho que tem coisa importante aí que eu preciso falar. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Isso aqui, pessoal, é a parte mais importante dessa resolução. Isso aqui é novo, tá? É novo, inclusive no processo penal é novo. Então essa parte que você precisa saber. Você vai estudar lá no Código de Processo Penal e aqui nessa resolução também. Só que você precisa saber porque vai cair na sua prova. Em algum lugar vai cair, é certeza, tá? Isso aqui é o mais importante. Então, fica ligado, toma uma água aí, já passou bastante tempo, mas vamos lá. Isso daqui é muito importante, tá bom? Presta atenção aí, vamos com calma, é muito importante. Vamos lá, pessoal. Quando, então, que vai caber um acordo de não persecução penal? Então, a pena mínima inferior a 4 anos. Isso aí você precisa gravar aí, é isso. Sem violência ou grave ameaça, tá? Então, poderá propor, nesse caso, o acordo de não persecução penal. Aí fala desde que necessário, suficientes, tal, mediante algumas condições. Quais são essas condições? Então, a pessoa precisa reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto, se impossível, impossibilidade de fazer. Renunciar voluntariamente a bens, tá? Tem que ser voluntariamente. Prestar serviço à comunidade, tá bom? Por período que seja a pena mínima combinada, diminuída de 1 a 2/3, tá certo? Dando sequência aí. Pagar prestação pecuniária, ser estipulada de acordo com o Código Penal. E, inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, tá? Mas tem que ser proporcional, compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 7º, fala que o disposto no caput não se aplica em quais hipóteses? Quando não se aplica, então, um acordo de não persecução penal? Quando for cabível a transação, lá do Juizado Especial Criminal, da Lei 9.099, quando couber a transação, não cabe acordo de não persecução. Inciso 2, se o investigado for reincidente ou se houver elementos comprobatórios que indiquem conduta criminal habitual, ou seja, que aquilo está ainda
dando sequência a essa conduta criminosa, tá? Exceto se for insignificante essas infrações aí, conforme falou o inciso 2. Inciso 3, se o agente foi beneficiado nos últimos 5 anos, certo? Pelo acordo de não persecução, pela transação ou pela suspensão condicional do processo, ou ainda nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, tá? Em favor do agressor. Então, nesse caso aí, não cabe também o acordo. Cuidado. Descumprimento do acordo de não persecução poderá ser utilizado pelo Ministério Público como uma justificativa para o não oferecimento de suspensão condicional do processo. A celebração e o cumprimento do acordo não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto, pessoal, o previsto no inciso 3, que é justamente o histórico nos últimos 5 anos anteriores, ó, tá? Então, obviamente, para ter esse histórico, isso aí precisa estar na certidão de antecedentes, tá? O resto não vai estar. E cumprindo integralmente o acordo de não persecução, o juízo ele vai decretar a extinção da punibilidade, tá? O agente vai ficar livre, leve e solto aí, vai ficar sem dever nada à justiça. Questão inédita, nos termos estabelecidos na resolução, o acordo de não persecução penal não se aplica em qual hipótese? Então a gente acabou de falar. Aí eu coloquei diversos erros. Por exemplo, a letra C você já vê, ó, o agente beneficiado nos últimos 6 anos. Tá errado, né, pessoal? É nos últimos 5 anos. Então, quando que não se aplica? Quando que não se aplica, pessoal? Vamos lá, respostinha para você. Letra E, nos crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Então, não se aplica nesse caso. Falando agora da Lei 9.099, do Ministério Público, vamos ao artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, aquelas que cominem pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. E o artigo 89, ele fala que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, então o Ministério Público poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos. Então não confunda uma coisa com a outra. Uma coisa que é menor potencial ofensivo, infração penal de menor potencial ofensivo, é pena máxima não superior a 2 anos. Agora, para caber a suspensão condicional do processo, a pena mínima deve ser igual ou inferior a 1. E essa suspensão pode ser de 2 a 4 anos. Cuidado que isso daí sempre cai em prova. O artigo 76 fala que não se admite a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos, a mesma coisa, certo? Que isso aqui a gente tá falando aí da proposta, tá bom? Não indicarem também os antecedentes da conduta e a personalidade, e aí então não é cabível, não se admite essa proposta. Que é a transação penal, tá, pessoal? Essa proposta que eu tô falando é a transação penal. A aplicação imediata, questãozinha aí, ó, de pena restritiva de direitos, conhecida como transação penal, não se admitirá se ficar comprovado. Então, acabamos de ver, ó. Quando que não se admite a transação penal? Esse acordo, essa proposta de transação penal. Não se admite, dá uma paradinha no vídeo, tenta dar uma lida, você já deve ter estudado isso daí, sempre cai em prova. A alternativa correta é letra E, pessoal, tá? Quando não indicar os antecedentes, a conduta social, personalidade, enfim. Letra A, pessoal, tá tudo errado, tá? Não tem essa opção. Letra B fala ter sido beneficiado anteriormente, mas não fala o tempo, então tá errado. E letra C e D tá errado quando fala de transação, tá bom? É de contravenção, tá bom? Contravenção, então tá errado aí. Se tivesse só crime, estaria correto. Vamos à parte do processo penal, então. Representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Eu pego alguns artigos aqui meio avulso, que parece avulso, pessoal, porque você precisa só memorizar. É isso, você não precisa nem entender, assim, você precisa memorizar, tá? Independente do contexto que esteja esse artigo, em qual capítulo, enfim. Você precisa memorizar, porque isso daí vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, destaque tudo isso que eu estou falando para você, porque cairá na sua prova. Representação, então, é irretratável depois de oferecida a denúncia. Se a vítima ou seu representante não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria de revisão da instância competente, etc. Aqui, de novo, a mesma coisa, pessoal.
Acordo de não persecução penal. Praticamente a mesma coisa que a gente viu na resolução, ó. Praticamente a mesma coisa que a gente viu na resolução 1364, tá? Então você precisa estudar tudo que está aí no artigo 28A, tudo. Por isso que eu não vou citar aqui, mas porque eu já citei na resolução, tá? Mas dá uma lida nas duas para você ver tudo igualzinho o que está falando. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias, tá bom? E de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Isso daí eu coloquei porque eu acho que vai cair na sua prova. Então um artigo solto aí, mas eu acho que vai cair na sua prova. Mais um artigo solto. Artigo 258. Olha só, presta atenção nisso. Ó. Não funcionarão, os órgãos aí do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente, consanguíneo, tal, até o 3º grau. Inclusive a eles se estende, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Então veja só. Então aplica-se aos órgãos do MP a suspeição e impedimento dos juízes, tá bom? Mas também... Veja, lá em cima fala o que? Não funcionarão. E aí ele cita nos processos em que for parte seu cônjuge, enfim, o que é isso, pessoal? É outra forma de impedimento também. Então, além da suspeição e impedimento dos juízes, tem essa outra forma que também é mais um impedimento, que foi exatamente o que perguntou nessa questão de promotor. Olha só, o Código de Processo estabelece que os órgãos do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes, enfim, falou tudo isso daí. Aí a regra processual prevê em relação ao Ministério Público causas de impedimento, pessoal. Então, isso daí é uma hipótese de impedimento. Além das hipóteses de impedimento também e suspeição do que? Dos juízes, isso daí também é mais uma hipótese de impedimento. Vamos agora ao Código Penal, pessoal. Código Penal, crime de falsificação de documento público. Aqui no Código Penal são muitos crimes importantes, muitos. Então não tem como eu te falar que vai cair esse ou aquele, tá? 4 ou 5 questões do Código Penal vai cair, 4 ou 5 crimes, portanto, ou às vezes numa questão mais de um crime. Vou destacar 4 aqui, mas você precisa saber outros, peculato, simplicar, enfim. Eu vou destacar alguns, são apostas, mas outros irão cair, tá? Então muita atenção aí para esses aqui que eu vou destacar para você. Falsificação de documento público. Então falsificar no todo ou em parte, etc. Se o agente é funcionário e comete o crime prevalecendo do cargo, aumenta da 6ª parte. Agora o parágrafo 2º que é importante. Para o efeito penal, equipara-se a documento público o emanado de identidade paraestatal, título a portador do endosso ou transmissível por endosso, as ações da sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Só para você não perder de vista que isso daí também é documento público, se equipara a documento público. Corrupção passiva, pessoal, você sabe que é solicitar ou receber, que é o verbo, tá? O parágrafo 1º fala que é aumentada de 1/3, se em consequência o funcionário retarda ou deixa de praticar um ato de ofício, ou pratica infringindo um dever funcional. E o parágrafo 2º, pessoal, é a corrupção passiva privilegiada. Você precisa saber dessa palavrinha, corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem, é corrupção passiva privilegiada. O que é diferente de prevaricação. Por isso que eu estou destacando para você, diferente de prevaricação. Tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar, obter. Esses verbos você precisa saber. Uma vantagem ou promessa de vantagem, tá? Pretexto de influir em funcionário público de maneira genérica. Lembra que exploração de prestígio, que está no capítulo do crime contra a administração da justiça, são pessoas específicas, o perito, etc. Tem uma galera específica. Aqui não, aqui é um funcionário público de maneira genérica. E aqui a pena é aumentada da metade, ó. Não é de 1/3, da 6ª parte, é da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. E falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar a verdade, calar a verdade como testemunha, enfim, tudo isso daí. Falso testemunho e falsa perícia. E aí vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, processo civil, em que for parte de administração pública direta ou indireta. E esse fato ele deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Daí
deixa de ser punível esse fato. Questãozinha descrevente, olha só. Imagine que um perito, nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produz um laudo falso para favorecer uma determinada parte praticando a conduta que configura crime. Ocorre que arrependido e antes de proferir a sentença no mesmo processo, o perito retrata-se corrigindo a falsidade. E aí, pessoal? Nesse caso, qual a consequência jurídica da retratação? Essa prova aí foi a que eu fui aprovado também na prova descrevente. Essa questãozinha eu fiz e a resposta é a letra C, pessoal. Se ele se retratou, então o fato deixou de ser punível, tá certo? Vamos agora para a resolução 1342. Essa resolução aqui, artigo 1º, vai dar alguns conceitos também que eu vou trazer para você. Vai disciplinar notícia de fato, inquérito civil, audiência pública, compromisso de ajustamento de conduta e recomendações. O que é cada uma dessas coisas? Notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim do MP. Inquérito civil é uma investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral, facultativa, instaurado e presidido pelo MP. O inquérito civil ainda não é condição de prescindibilidade para o juizamento de ações a cargo do MP, nem para a concretização das demais medidas de sua atribuição própria. Artigo 4º, as audiências públicas são instrumentos para a coleta de provas, dados e informações, então isso daí é audiência pública, e também a audiência pública, parágrafo único, será organizada e presidida pelo MP, precedida da publicidade devida. O artigo 5º fala que o compromisso de ajustamento de conduta é um instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, tá certo? Então isso é o compromisso de ajustamento de conduta. E a recomendação também é um instrumento, mas aí para você memorizar, palavrinha-chave é o quê? De atuação extrajudicial do Ministério Público. Então, recomendação é um instrumento de atuação extrajudicial. Questão inédita para você, pessoal. Tem várias dessas aí lá no caderno de questões, ó, para você memorizar cada uma dessas palavrinhas aí. Nos termos, então, da resolução, é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbindo o MP, com natureza de negócio jurídico, que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial. Qual que é? A gente acabou de ver, né, pessoal? É o compromisso de ajustamento de conduta. Toma cuidado que eu disse extrajudicial também o quê? Na recomendação. Uma recomendação é um instrumento de atuação extrajudicial, certo? O compromisso de ajustamento de conduta é um instrumento de garantia dos direitos indefesos e de interesses difusos e coletivos. Então, tá falando outras coisas, tá? E no final fala com eficácia de título executivo extrajudicial. Então, compromisso de ajustamento de conduta, você pode lembrar que está escrito título executivo extrajudicial. E a recomendação é atuação extrajudicial, tá bom? Só para você não confundir. Letra D, então, é o nosso gabarito. Resolução 664. Parece isso daqui com o quê? Com normas da corregedoria, pessoal. Com a parte da escrituração. Olha só. A escrituração nos livros e autos em papéis deve ser sempre feita em vernáculo, com tinta preto ou azul indelével. Deve seguir também as orientações. É vedado o uso de borracha ou qualquer meio corretivo. Deve ser evitado erro, omissão, emenda, rasura, borrão, entre linhas, efetuando quando necessário as devidas ressalvas, tá bom? Parágrafo 2º, as anotações de sem efeitos deverão ser autenticadas e assinadas de quem as fez. Deverá ser evitado o uso de espaço número 1 nos autos digitados ou datilografados. E nos autos e nos livros deverão ser evitados e inutilizados também os espaços em branco. Artigo 6º fala que é vedado também o lançamento nos autos de cotas marginais ou interlineares, sublinhar palavras, expressões, devendo o oficial de promotoria constatar essas irregularidades ao promotor de justiça, tá? Comunicando ao promotor. Artigo 8º. Inexistindo um prazo expressamente determinado, as requisições serão encaminhadas até 5 dias. E quando se cuidar da notificação para comparecimento em audiência, o aviso do recebimento da correspondência deve ser devolvido e juntado aos autos até 10 dias antes da data designada, tá? Caso não seja determinado pelo promotor de justiça em sentido diverso. Incumbe ao oficial de promotoria a manutenção, a guarda, a escrituração, etc. Aí tem alguns prazos, pessoal. Destaquei aí alguns parágrafos que têm prazos.
Ressalvados os casos urgentes, o oficial de promotoria deve, no prazo de 72 horas, abrir conclusão de quaisquer autos protocolizados. Parágrafo 2º, exceto no que for urgente de 5 dias para executar as determinações do promotor. Parágrafo 4º, o procedimento não deve ficar sem andamento por mais de 30 dias. Isso daí você não pode perder de vista. Registros no sistema eletrônico devem ser feitos no prazo de 72 horas. O artigo 20 fala que, oposta exceção de suspeição e impedimento do presidente do procedimento investigatório, o oficial de promotoria deve autuar, efetuar o registro no sistema, abrindo conclusão ao promotor no prazo de 48 horas. Carta precatória, cumprimento no prazo de 30 dias, salvo justificadamente comprovado prazo menor, se for fixado um prazo menor. E o artigo 22 fala que o oficial deverá, no prazo de 180 dias, ou prazo menor assinado pelo presidente da investigação, deve promover os autos do inquérito civil à conclusão. Questão inédita para você sobre prazo. Relativo aos procedimentos em geral, assinar a alternativa que contém um prazo anotado de forma incorreta. Então dá uma paradinha no vídeo aí, um desses prazos está incorreto. Qual você acha que é? Nosso gabarito é a letra B de bola, pessoal. Não é 5 dias. Ó, até 5 dias antes da data designada. A gente viu isso daqui. Qual que é o prazo? Até quantos dias antes da data designada? Até 10 dias antes da data designada. Artigo 8º, pessoal, tá bom? Então, essa questãozinha eu tirei aí do artigo 8º. 10 dias era o gabarito correto. O resto está tudo certinho para você. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Vamos ver aqui alguns detalhezinhos também. Para você não perder de vista, pessoal. Ó, artigo 241, 242, 243, 244, 245 e 249. Deveres do funcionário, proibição, mais uma proibição, vedado, tá bom? Mais uma vedação, responsabilidade, artigo 245 e responsabilidade, artigo 249. Isso daí você precisa saber de cor e salteado, porque isso daí cai em todas as provas do MP, do TJ, vai continuar caindo, cai em todas as provas, tá? Isso daí você não pode deixar de estudar, não pode deixar inclusive de memorizar cada um deles, tá? Vamos ver aqui só para você ver uns detalhezinhos. São deveres. Aí tem todos os deveres, ó, ser assíduo, pontual, cumprir as ordens, desempenhar com zelo e presteza, guardar sigilo, enfim, tudo isso daí. Guarda aí esses deveres que eu vou te mostrar uma questão no final. Além disso, são deveres, tudo isso daí, ó, cooperar e manter sigilo, olha só quantos deveres. Então o funcionário precisa observar esses deveres, ele deve fazer isso, tá? Mas aí, só pulando agora, para você ver alguns casos de demissão. Quando é aplicada a demissão? Inciso 1º foi revogado, tá? Não existe mais. Procedimento irregular de natureza grave é demissão, ineficiência do serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e inassiduidade. A inassiduidade é considerada sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou 20 dias intercalados durante um ano. 15 dias consecutivos ou 20 dias intercalados durante um ano. Pena de demissão por ineficiência só será aplicada quando verificada a impossibilidade da readaptação. Para efeito da configuração do ilícito de inassiduidade, em razão da ausência de 15 dias consecutivos, deve ser observado que serão computados os sábados, os domingos e feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta, então é tudo computado. E o inciso 2, se o funcionário cumprir a jornada sob regime de plantão, além dos sábados e domingos dos feriados e pontos facultativos, serão computados também os dias de folga subsequente aos plantões. Então, se o funcionário ele fizer plantão e depois folgar em razão do plantão, conta-se também esses dias consecutivos de folga, tá? Os dias subsequentes. Questão inédita. Vamos ver se você vai saber responder corretamente isso daí. Dá uma pausa no vídeo. Então, André Ian, funcionário regido pela lei tal, sempre manteve espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho, porém, em algumas situações não cooperava com tais colegas devido ao excesso de serviço que por vezes realizava. Diante disso, pode-se dizer que André Ian, letra A, infringiu um dever previsto na lei, pois deveria ter cooperado, certo, com seus companheiros de trabalho. Infringiu um dos deveres previstos na lei, pois não deveria manter espírito de solidariedade com seus companheiros.
Seguir os deveres, pois não é obrigado a cooperar em todas as situações. Seguir os deveres, pois manteve espírito de solidariedade. E letra E, já estava cooperando com seus colegas ao executar o seu trabalho. Qual você acha que é a correta, pessoal? Toma cuidado, porque se você dá uma olhadinha no comando da questão, está escrito o quê? Que ele não cooperou com seus colegas de trabalho. Se ele não cooperou, ele não seguiu um dos deveres previstos, tá? Não importa por que ele não cooperou. Tá falando no comando da questão que ele não cooperou. Então, você já sabe qual que é a alternativa correta, né? Se ele não cooperou, letra A. Ele infringiu um dos deveres, pois ele deveria ter cooperado. O resto é errado, pessoal, tá? Se ele não cooperou, está escrito claramente no comando da questão. Porém, em algumas situações, não cooperava. Então, ele infringiu um dos deveres, tá? É isso. Vamos dar sequência aqui para a lei de improbidade administrativa. Qual que é a regrinha agora da lei de improbidade? Só dolo, tá? Culpa não. Então, considera-se dolo a livre e consciente vontade de alcançar o resultado ilícito. O mero exercício da função de competência sem comprovação do ato doloso afasta a responsabilidade do agente. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores não respondem pelo ato de improbidade, salvo se houver a participação comprovada dele, tá? Tendo recebido um benefício direto, caso que ele vai responder nos limites de sua participação. Você precisa memorizar artigo 9º, 10º e 11, tá? Você precisa memorizar o que é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública. Mas o parágrafo 2º do artigo 10 é curioso, fala que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarreta improbidade, salvo se comprovado um ato doloso praticado com essa finalidade. Então, cuidado com esse parágrafo 2º. Artigo 17b fala aqui do acordo de não persecução civil. Também é novo, isso é importante. Então, deve ter quais resultados? O integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. A celebração do acordo dependerá cumulativamente, deverá ter tudo isso. Oitiva do ente federativo lesado, aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do MP, homologação judicial. Então, tudo isso aqui é uma condição. Cumulativamente, dá para ter esse acordo. Depende de tudo isso daí. Questãozinha do Senado, pessoal. Olha só, FGV, difícil questão, tá? Mas basicamente é para você saber se é um ato de improbidade, se não é um ato de improbidade. Então, de acordo com a nova redação, a conduta de nomear dolosamente com finalidade ilícita, olha só, usou a palavra dolosamente, pessoal. Provavelmente, se usar a palavra dolosamente, aí tudo bem, aí vai ser um ato de improbidade. Você só precisa saber qual ato de improbidade é esse, tá? Nesse caso, o ato de improbidade só pode ser, obviamente, atos que atentam contra os princípios da administração pública, tá? Então, esse é o nosso gabarito correto, porque aí ele nomeou um companheiro, tal, ele não obteve um dinheiro, né, uma vantagem, também não houve uma lesão ao patrimônio diretamente, digamos assim, mas ele atentou contra os princípios lá do artigo 11. Vamos agora para a Lei 8.625 do Ministério Público. Estamos aqui chegando ao fim, com muita calma, vamos seguir aqui. Artigo 5º, são órgãos da administração superior do Ministério Público: Procuradoria-Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público, Corregedoria-Geral. São órgãos da administração: Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça. Você precisa memorizar tudo isso. Artigo 7º, são órgãos de execução: Procurador-Geral de Justiça, Conselho Superior, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça. Cuidado que aqui, pessoal, na lei complementar que a gente já vai ver, Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então tem aí mais esse caso aí de Colégio de Procuradores de Justiça. Então tem um inciso a mais aí. Artigo 8º, órgão auxiliar: Centro de Apoio Operacional, Comissão de Concurso, Centro de Estudos de Aperfeiçoamento e órgãos de apoio administrativo. Cuidado, lei complementar, está escrito órgãos de apoio técnico e administrativo, não apenas órgãos de apoio administrativo. Cuidado com esse detalhe. Os estagiários e também, pessoal, comissão processante permanente. Aqui não tem,
Na lei complementar tem. Cuidado então para não confundir uma coisa com a outra. Mais para frente fala que os ministérios públicos formarão uma lista tríplice dentre os integrantes da carreira, tá? Será nomeado, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. A eleição será com voto plurinominal de todos os integrantes. A destituição do procurador deve ser precedida de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Nos seus afastamentos e impedimentos, o procurador-geral será substituído na forma da lei orgânica. E caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do procurador nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, que foi aquela votação, será investido automaticamente o que foi mais votado, tá bom? Para o mandato. Questãozinha para você. A gente acabou de ver, integrante da lista tríplice para mais de 2 anos, permitindo uma recondução. A gente acabou de ver, pessoal, qual que é o prazo aí para que, né, o chefe do Poder Executivo, o governador, faça então essa nomeação. Qual que é o prazo? O prazo é de 15 dias, né? Senão, vai ser investido aquele que foi mais votado no cargo, tá bom? Na eleição. Agora a lei complementar. Olha só, o Ministério Público vai compreender esses órgãos aí, que foi o que a gente já viu na lei anterior, que é a administração superior, administração, execução e órgãos auxiliares. A diferença é que aqui tem mais algumas opções. A administração superior é igual. Artigo 6º, órgãos de administração também é igual. Órgãos de execução, aí tem esse colégio de procuradores de justiça, que não tinha lá. E aqui, órgãos auxiliares, tem os órgãos de apoio técnico e administrativo, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado, porque isso daqui pode ser objeto de prova. Questão inédita para você é o órgão de execução do Ministério Público, de acordo aqui com essa lei complementar, Conselho Superior do Ministério Público. O resto não é órgão de execução, tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso daí. E agora, Constituição Federal. Constituição Federal, vamos ver o que eu trouxe aqui para você. Artigo 6º. Questãozinha, é um parágrafo único novo. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Então isso daí é novo, pessoal, tá? Só para destacar para você que agora está escrito Programa Permanente de Transferência de Renda. Temos aí o artigo 14, parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais, encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de requisitos. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização da propaganda gratuita no rádio e na TV. Então, pessoal, isso daí é o que há de novo na Constituição Federal. O resto é obrigatório que você saiba, tá? Nem vou trazer aqui para você, porque não vale a pena eu falar tudo da Constituição, porque tudo é importante, tudo cai. Então isso daí é obrigação sua, você precisa saber. Só trouxe isso que há de novo na Constituição para destacar para você que a FGV gosta de trazer isso em prova, tá? Vamos então aqui a uma questãozinha. Na verdade, antes da questão, só destacando, obviamente, a parte do Ministério Público da Constituição Federal. Principalmente essa parte que todo mundo deixa de lado, Conselho Nacional do Ministério Público. Ele compõe de 14 membros, nomeados pelo presidente, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, para mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Daí esses 14 membros são escolhidos da seguinte forma, a composição é feita da seguinte forma. Um deles é o Procurador-Geral da República, que é o presidente também do MP, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma das carreiras, então tem o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados, enfim. Aliás, o Ministério Público dos Estados está logo abaixo. 3 membros do Ministério Público dos Estados, tá bom? Então, aí a gente já tem 7, 8. 2 são juízes indicados pelo Supremo, um pelo Supremo e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Mais 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB, e mais 2 cidadãos,
cidadãos de reputação ilibada, saber jurídico, que deve ser indicado pela Câmara e outro pelo Senado, tá? E aí a questãozinha aqui que pergunta algumas coisinhas. Vamos ver se você sabe isso daí, que eu não trouxe aqui, não destaquei para você, mas sempre cai em prova. FGV 2022. Ivan, brasileiro nato, durante o período de serviço militar obrigatório, que foi convocado, decidiu concorrer ao cargo eletivo de vereador nas eleições, que iriam se realizar em pouco menos de um ano. O que é correto afirmar aí, pessoal? Então, o Ivan, ele é brasileiro nato. Ele estava no período do serviço militar obrigatório, que ele foi convocado. Nesse caso, ele pode participar das eleições, pessoal? Não pode, né? Por quê? Porque ele não pode nem se alistar como eleitor. Sequer como eleitor ele pode se alistar, porque ele é conscrito, então impede de concorrer também a um cargo eletivo. Letra A está errado porque ele fala que pode se alistar. Letra C fala que não pode se alistar como eleitor porque alcança todos os militares, o que está errado, tá? E letra D e E também fala que ele pode se alistar, então por isso que tudo isso está errado, porque ele nem pode se alistar, tá? E isso aí não alcança todos os militares, é só para os conscritos, tá bom? Então dessa forma a gente passou por tudo, todas as resoluções e leis previstas no seu edital. É cansativo, eu sei, destaquei só alguns pontos aqui para você. Se precisar, volta, assiste acelerado, marca cada artigo que eu destaquei para você. E lembrando, pessoal, lembrando para você que estamos na reta final, é a última chance para você adquirir o caderno de questões, tá? Caderno de questões aqui, primeiro link na descrição do vídeo, tá? Não vai ter outra chance para você. Então, é agora ou nunca. Uma questão a mais pode fazer diferença na sua prova. E essa questão que pode fazer diferença na sua prova pode de repente te levar lá para cima, ou fazer você ser aprovado, ou te tirar da digitação. Então tudo faz a diferença aqui, tá? É isso que eu vim trazer para você no dia de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. E se cair alguma coisa que eu falei aqui lá no dia da prova, eu quero que você volte aqui e comente. Caiu exatamente igual você falou. Você vai ver como vai ter muito comentário aqui embaixo, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui. Muito obrigado e até a próxima.